Sou a professora Tayane Moraes, professora de Direito Constitucional, e agora quero conversar com você, futuro delegado de Polícia Federal, sobre alguns pontos que são recorrentes na sua prova e que a gente precisa amadurecer a discussão, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero explorar é o tema chamado Teoria da Constituição. Teoria da Constituição engloba vários subtemas, ok? E a gente vai analisar as principais questões sobre o assunto a partir de agora, tá? Então, quando eu falo de Constituição, né, a Constituição em si, o que ela é? Ela é um conjunto de normas superiores, normas supremas, normas que estão no ápice do ordenamento jurídico. Muito legal. Elas estruturam a organização do Estado, a organização da sociedade, a divisão do poder político, a divisão do poder de uma forma geral entre os poderes constituídos. Ela estrutura tudo. Ela é o ápice e, ao mesmo tempo, a base onde você tira fundamento de validade para todos os demais atos normativos daquele ordenamento jurídico. Então, a ideia de Constituição é essa, tá? Quando você fala em objetos da Constituição, Tayane, o que seriam os objetos da Constituição? Vamos aqui no slide, eu preparei um material para essa aula. Deixa eu trocar aqui. Objetos da Constituição, eles buscam definir a estrutura do Estado, estabelecer quais são os princípios fundamentais daquela sociedade, organizar os poderes, né, e principalmente o poder político aí entre o poder legislativo, executivo, judiciário. Político, quando a gente fala em direito constitucional, pessoal, é tudo aquilo que é meta-jurídico, ok? Não é político no sentido de politicagem ou essa questão que agora todo mundo se arvora a entender um pouco de política, né? Não é por aí, não é disso que estamos falando, tá? É meta-jurídico. Seus limites, estabelecer direitos e garantias e basear o ordenamento jurídico, tá? Então, basicamente, a Constituição, ela conta com esses objetos. Ah, Tayane, mas a nossa Constituição tem muito mais temas, muito mais assuntos com os quais ela se preocupa do que este que você está falando. Isso é verdade, tá? O que eu estou falando são os assuntos essenciais de uma Constituição, seja ela analítica, seja ela sintética. A nossa Constituição, a gente vai ver mais adiante, ela é do tipo analítica, ela se ocupa de concepções ideológicas, socioideológicas, econômicas, ela vai para todo tipo de ocupação. Porém, quando a gente fala de objetos da Constituição, são aquelas pautas que constam de qualquer Constituição, independentemente do tipo de Constituição, se sintética ou se analítica, tá? Então, prestar muita atenção a isso. Pode ter mais? Pode ter mais, mas isso é a essência da Constituição. Então, dito isso, ela é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Por isso, ela está no ápice ali do próprio ordenamento jurídico. Então, ela é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Então, agora que a gente já estabeleceu o que é a Constituição, eu quero falar com você. Você sabe efetivamente como é composta a nossa Constituição? Do que ela é composta enquanto normas? Vamos lá. A Constituição, ela é dividida em 3 partes, tá? A gente tem o ADCT. A gente tem o preâmbulo da Constituição, ok? O preâmbulo da Constituição. A gente tem as disposições permanentes. E depois a gente tem o ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, tá? Então, preâmbulo, disposições permanentes ou parte permanente e ADCT, tá? Ato das disposições constitucionais transitórias. Então, eu quero falar com você agora sobre cada uma dessas partes, tá? Quando eu falo aqui, pessoal, do preâmbulo, tá? O preâmbulo, ele basicamente é aquele texto, eu vou ler aqui, tá? Estou abrindo minha Constituição para ler para vocês, que fala assim, olha, vamos aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí começa a disposição permanente da Constituição. Você percebe, e aí pode sair uma questão de prova, né? Um tema até muito recorrente em provas de concurso, diga-se de passagem, que o Estado é laico e o preâmbulo fala em proteção de Deus, invoca a proteção de Deus. Bom, isso foi objeto de discussão, tá? No STF, a gente teve a manifestação do STF, anota isso, no sentido de que o preâmbulo não é norma constitucional. Anota isso? O preâmbulo não é norma constitucional, tá? O preâmbulo, a rigor, ele denota aqui, olha, como ele fala, né, sobre a proteção de Deus, uma sociedade fraterna, pluralismo. Então, assim, você vê que o preâmbulo, ele adianta esses temas que o Constituinte vai tratar, tá? Ele é considerado uma norma de natureza política, como se fosse uma inspiração ali para a interpretação, a leitura, a análise daquele ambiente social, tá? Mas não pode servir, por exemplo, de parâmetro para controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o STF já falou que este texto, esta parte, ela não é considerada norma jurídica, tá? Então anota aí no seu caderno a primeira ADI que você vai ter que saber é a ADI 276. A ADI 276 é a ADI antiga, ela, tá? Em que o STF categorizou o preâmbulo como não sendo uma norma jurídica. E aí eu já te disse, o efeito prático do preâmbulo não ser norma jurídica, ele não vai servir de parâmetro para controle de constitucionalidade, tá? Então, o ato das disposições permanentes, o ato das disposições transitórias, eles podem invalidar norma infraconstitucional que com ela for incompatível, mas o preâmbulo não vai poder invalidar, por exemplo, tá? Não vai poder ser ali o parâmetro que vai invalidar esse tipo de norma. Bacana? Por quê? Porque ele não é norma jurídica na dicção do STF, tá? Então, por essa razão, quando você invoca aqui na Constituição, no preâmbulo, a proteção de Deus dentro de um Estado laico, você não vai ter grandes problemas. Por quê? Porque não se trata de norma jurídica, a DI 27.000. Bacana? Sobre as disposições permanentes, são aqueles artigos todos que a gente estuda, né? A partir do artigo 1º até o artigo 205. Bacana? E aí, a gente tem todos os títulos da Constituição, até o título 8º, que fala da ordem social, vai ser objeto do nosso estudo um pouquinho mais adiante. Bom, a última parte, né, sobre a ADCT, a gente tem ali, pessoal, uma norma que cuida da transição do regime. Quando você tem ali o estabelecimento de um novo ordenamento jurídico a partir de uma nova Constituição. Então, quando você lida com vidas, as coisas não podem ser abruptas, né? Se fosse simplesmente papel, tudo bem, mas você, ao positivar, ao promulgar uma nova Constituição, você está lidando com as vidas das pessoas e com os direitos que as pessoas já usufruem, com as conquistas, com as perdas de todas as vidas. Então, vários dispositivos do ADCT buscam fazer essa calibragem da passagem de uma ordem constitucional para outra. Isso não tem nada a ver, que fique muito claro, com a ilimitabilidade do poder constituinte originário. Ele é ilimitado, tá? E ele não tem que manter as coisas do ordenamento anterior, da época da Constituição anterior. A questão aí não é jurídica, tá? Essa ilimitação jurídica, a gente concorda que existe. O que a gente está falando é no mundo dos fatos, é no mundo da vida real, é no mundo quando você olha ali para a vida das pessoas. Então, há uma necessidade humana, até em última análise, de você fazer uma calibragem em alguns aspectos, para que não aconteçam coisas desesperadoras da vida da pessoa, né? Bom,
Evoluindo aqui, eu vou para o próximo slide, que essa última parte, né, que a gente fala aqui dos elementos da Constituição, vem comigo. Elementos da Constituição, tá? É basicamente, pessoal, uma classificação de José Afonso da Silva, tá? José Afonso da Silva, constitucionalista baiano, constitucionalista da década de 60, ali da efetividade do direito constitucional. Ele estabeleceu esses elementos orgânicos, limitativos, sociobiológicos, de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade para a gente, tá? E, por ser uma classificação trazida por José Afonso da Silva, as provas de concurso acabam cobrando e já caiu na área federal, então você tem que saber, tá? O primeiro elemento é o elemento orgânico. Anota aí, vou colocar o slide para facilitar, ok? Elemento orgânico. O elemento orgânico ou os elementos orgânicos da Constituição são elementos que se ocupam da estrutura do Estado e da estrutura do poder, tá? Elementos orgânicos estruturam o Estado e a organização do poder. Basicamente, pessoal, são os títulos 3 e 4 da Constituição, ok? Organização do Estado, divisão dos poderes, forças armadas, segurança pública, isso tudo aí está ali nos elementos orgânicos, tá? Orgânicos no sentido de organizar e estruturar, tá? O segundo da lista, quando você vai analisar aí no slide, são os elementos limitativos, tá? São os elementos limitativos. Os elementos limitativos, eles buscam, como o nome faz supor, né? Limitar a atuação do Estado. E quais são as normas constitucionais que são criadas, pensadas, oferecidas aí para limitar a atuação do Estado? São os direitos e garantias fundamentais, né? Ali você tem uma limitação aos arbítrios estatais, para que não ocorram arbítrios estatais. Então, direitos e garantias fundamentais são normas de natureza limitativa, quando você fala dos elementos de uma Constituição. A pegadinha de prova que pode aparecer, coloca aí no seu caderno, atenção. São elementos limitativos da Constituição os direitos e garantias fundamentais, vírgula, exceto os direitos sociais, tá? São elementos limitativos de uma Constituição os direitos e garantias fundamentais, vírgula, exceto os direitos sociais, tá? Por quê, pessoal? Os direitos sociais, eles estão ali logo abaixo, olha aí a lista, tá? Os direitos sociais, eles estão na família dos elementos socioideológicos de uma Constituição, ok? Anota aí o que são elementos socioideológicos, que vai ficar mais fácil de você compreender o que eu estou falando. Trata-se do compromisso do Estado estabelecido, tá? Então, quando você olha compromissos que o Estado estabeleceu na ordem social, na ordem econômica, na ordem financeira, no âmbito dos direitos sociais, tá? Então, assim, são as ideologias socioideológicas, ok? São coisas que o Estado se compromete a implementar e a observar, quando ele se vincula, ok? Então, a gente tem uma Constituição que se preocupa muito com os direitos sociais, por isso, você verifica que há uma preocupação constitucional com a implementação deles. Então, os direitos sociais estão nos elementos sociobiológicos. Organização econômica, por exemplo, também. Você verifica que a gente não tem um liberalismo puro, a gente não tem um intervencionismo puro ali, como a gente está no artigo 170 seguinte da Constituição. A gente tem uma calibragem disso, que é o Estado atuando em determinados segmentos através da agência reguladora. Então, a gente tem um Estado regulador ali, ok? Então, aquilo é uma calibragem, foi uma ideologia adotada nesse segmento pela Constituição de 88, e por aí vai. Então, direitos sociais, ok? Embora eles sejam também direitos fundamentais, eles entram não na categoria de elementos limitativos, eles entram na categoria de elementos socioideológicos, ok? Depois você tem os elementos de estabilização constitucional, tá? Elementos de estabilização constitucional você tem basicamente, né, o controle de constitucionalidade, especificamente através da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque quando você fala de estabilização constitucional, você está querendo estabilizar algo que está em crise.
Então, é basicamente para você sentir, para você pensar o sistema constitucional de crises. Só que as pessoas só pensam em estado de defesa, em estado de sítio, lá no artigo 136. Aí ele está errado? Não está. Mas eu gosto sempre de falar primeiro da ADI, do controle de constitucionalidade, porque isso é uma crise normativa. É uma crise que está atentando contra a autoridade da Constituição, tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Quando você fala de elementos de estabilização constitucional, não se ocupe tão somente dos fatos, do mundo dos fatos. Se ocupe também da teoria da norma. Então, quando você fala de elementos de estabilização constitucional, você vai estabilizar uma crise. Aí é tranquilo, na hora da prova, você se lembrar do sistema constitucional de crise. Estado de defesa, estado de sítio, ok? Agora, quando você precisa estabilizar uma crise no âmbito de uma produção normativa inválida, que está atentando contra a rigidez do ordenamento jurídico, aí sim, você vai falar ali da ADI, você vai falar da jurisdição constitucional, tá? Próximo elemento e último são os elementos formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade são aquelas regras constitucionais que disciplinam a própria aplicação da Constituição. Então, são regras constitucionais que disciplinam a aplicação da Constituição. Vou te dar aí 2 exemplos para você estudar, que é o ADCT, que a gente já falou, né? Ele vai efetivamente cuidar dessa transição, desse momento aí de transição. E o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz sobre a aplicação das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, tá? Então, Constituição, seus elementos, a gente acabou de analisar tudo certinho, tá? Próxima coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, são as concepções ou sentidos da Constituição, tá? Concepções ou sentidos da Constituição. E aí você tem algumas concepções das mais variadas interpretações, dos mais variados autores. A doutrina não para de produzir, tá, classificação nesse sentido, só que essas concepções clássicas, elas acabam sendo as que mais aparecem, tá? Então, basicamente, você tem que saber essas concepções sociológica, política e jurídica da Constituição, tá? A concepção sociológica da Constituição, ela decorre dos estudos de Ferdinand Lassalle, tá? Ferdinand Lassalle é um sociólogo, tá? A concepção sociológica da Constituição fala que se a Constituição não refletir os fatores reais de poder que existem naquela sociedade, ela não passa de uma mera folha de papel. Vou repetir, se a Constituição não refletir os fatores reais de poder daquela sociedade, ela não passa de uma mera folha de papel, ok? Então, basicamente, pessoal, o que são fatores reais de poder? São as camadas e as pessoas e as nuances que existem dentro daquele segmento, daquela sociedade, tá? Então, se você não reflete os fatores reais de poder daquela sociedade, você, de fato, não é uma Constituição. Você é uma mera folha de papel, tá? Essa é a ideia de Ferdinand Lassalle, veiculada, tá, na obra A Essência da Constituição e que é uma Constituição. Então pode aparecer essas 2 menções sobre a produção dele, tá? A Essência da Constituição e que é, a ideia é o que é, mas a tradução literal é que é uma Constituição, tá? Então, ele mostra basicamente na sua produção acadêmica a diferença entre uma Constituição real, uma Constituição efetiva e uma Constituição meramente jurídica, tá? Então, muita atenção à concepção sociológica da Constituição. Segundo que está aí no slide para você, é a concepção política da Constituição. A concepção política da Constituição, ela é atribuída a Carl Schmitt. Carl Schmitt, ok? Carl Schmitt, cientista político, ele diz, basicamente, que a Constituição, ela deriva de uma vontade política, tá? Na sua obra Teoria da Constituição. Na obra de
Teoria da Constituição, de nome Teoria da Constituição, Carl Schmitt fala que a Constituição, ela deriva de uma vontade política. Há uma vontade política nela e uma vontade política de que ela seja daquela forma. Por isso, Carl Schmitt é considerado o cientista político do segmento voluntarista, porque valoriza a vontade, tá? Então, vontade política. Depois, a gente tem aí no slide para você a concepção jurídica da Constituição, concepção jurídica da Constituição, atribuída a Hans Kelsen, tá? Muita atenção, volta aqui para mim. A gente fala geralmente, né, errado algumas figuras do direito, mas a figura tipo Kelsen, você não tem direito de falar errado, tá? Eu já ouvi alguns alunos falando Kelsen, e se você pretende ser delegado de Polícia Federal, a prova de delegado, ela tem fase oral, tá? Você deve se ocupar de corrigir as suas pronúncias erradas em relação a alguns ícones do direito, tá? Então, por favor, já somando com a sua futura prova oral, é Hans Kelsen, legal? Hans Kelsen, pessoal, agora brincadeiras à parte, tá? Na concepção jurídica da Constituição, ele trata a Constituição como uma norma hipotética fundamental, tá? É uma norma pressuposta, ela é anterior, porque é ela que instala o ordenamento jurídico e é a Constituição que serve de fundamento, de validade para aquele ordenamento jurídico, entendeu? Então, Hans Kelsen, basicamente, traz para a gente aí a concepção jurídica da Constituição. Bom, prosseguindo um pouquinho, né, eu quero falar com você sobre esse ponto que vem caindo muito em prova de concurso e você não pode agora encarar uma prova sem saber a concepção formal e material de Constituição, no sentido das classificações aí, conforme a gente vai trabalhando, tá? Concepção material ou classificação material, ela se ocupa, como eu coloquei no slide para você, do conteúdo da norma, tá? Ela se ocupa do conteúdo da norma constitucional, independentemente da forma pela qual a norma entrou no ordenamento, ok? Então, são normas que têm status no sentido da sua importância, ok? De índole constitucional, tá certo? Quando a gente fala da classificação para a Constituição formal, você verifica que é diametralmente oposta à proposta, né? Você verifica que não importa o conteúdo da norma, e sim a forma pela qual ela entrou no ordenamento. Eu trouxe como exemplo, pessoal, a norma constitucional 242, parágrafo 2º, que fala do Colégio Pedro II, né? Fala ali, o Colégio Pedro II, ele vai ser um colégio federal com sede no Rio de Janeiro. Na boa, sabe? Assim, sinceramente, isso daí é norma com conteúdo de relevo constitucional? Claro que não, né? Um colégio federal sediado no Rio de Janeiro de nome Pedro II. Olha só, isso poderia ter sido veiculado por lei, ok? Mas, formalmente, embora materialmente você não tenha assunto de relevo constitucional, ele foi veiculado através da Constituição, então é norma constitucional, tá? E outras normas, por exemplo, do Código Civil, principalmente naquela parte dos direitos da personalidade, são normas que têm conteúdo de interesse constitucional, ok? Mas não são normas formalmente constitucionais. Seriam materialmente constitucionais, só que, anota, no Brasil, o critério utilizado para efeito de controle de constitucionalidade é o critério formal. Ou seja, essa norma do Colégio Pedro II, ela pode ser parâmetro para controle de constitucionalidade. Uma situação concreta, eu não sei se dizer um exemplo, né, onde ela possa efetivamente ser um parâmetro, porque ela não tem importância praticamente nenhuma para efeito de Constituição, tá? Eu não digo para os alunos do Pedro II e tudo mais, eu estou dizendo para efeito de direito constitucional. Agora, ela pode ser parâmetro. Já as normas, por exemplo, de direitos da personalidade do Código Civil, não podem. Por quê? Porque não são formalmente Constituição, não estão ali naquele livro, encartadas no texto da Constituição. Então, para efeito de controle de constitucionalidade, o que você utiliza, ok, é o
critério da Constituição formal, ok? Da Constituição formal. Presta muita atenção a isso, porque você vai saber, sim, a Constituição, normas materialmente constitucionais, Constituição em sentido material, classificação de Constituição como Constituição material, legal. Você vai olhar o conteúdo da norma. Formal, não importa o conteúdo, mas você vai olhar se ela está encartada no texto constitucional. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Agora, isso serve para responder as questões da sua prova. Por quê? Para efeito de controle de constitucionalidade, aí não. Aí você não vai se ocupar de Constituição em sentido material. Você vai se ocupar de Constituição em sentido formal. Quando você começa a falar um pouco ali da Constituição em sentido material, você já está falando, pessoal, dos tratados internacionais, tá? Internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, aí você tem que ter um cuidado. E só para abrir um parêntese aqui, esses tratados internacionais internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, são tratados que versam sobre os direitos humanos. E hoje nós temos 2 que foram internalizados nesse aspecto, que é a Convenção de Nova York para as pessoas portadoras de deficiência, a expressão é deficiência, não é necessidades especiais, a Convenção de Nova York para as pessoas portadoras de deficiência e o Tratado de Marrakech, ok? O Tratado de Marrakech, ok? Então, esses são os 2 diplomas que foram internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que tem hierarquia, tem status equivalente às emendas constitucionais. Então, aí, embora eles não estejam encartados ali no corpo da Constituição ou através de emenda constitucional, ok? Eles têm hierarquia material de Constituição. Por quê? Porque a própria Constituição conferiu esses status, falando que serão equivalentes à emenda constitucional. Note que eles não viram emenda constitucional, senão a Constituição falava serão emendas constitucionais. Eles terão status equivalentes à emenda constitucional. Então, se você pode fazer uma analogia aqui, uma comparação, a única que cabe é essa, tá? E aí, para efeito de controle de constitucionalidade, essas normas, por terem status equivalente às emendas constitucionais, elas sim podem servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Pessoal, estou falando rápido, né? Bem mais rápido do que de costume, porque eu tenho bastante coisa para trazer aqui para você, já que a gente está na boca da prova e eu quero bater essa bola com vocês da forma mais eficiente. Por quê? A aula é gravada, então se ela está sendo muito rápida, você aperta o pause, você volta, você escuta de novo. O que eu preciso é que nesse tempo que a gente tem para nossa aula, caiba o máximo de informação. Então eu sei, você que me conhece, que eu estou falando mais rápido do que de costume, mas isso tem uma razão de ser, tá? É aproveitar o tempo, é encadear o raciocínio para te colocar no ritmo. Por quê? Se você quiser ir pausando, fazendo o seu caderno, você tem essa oportunidade, porque na aula presencial, né, no presencial, a gente tem várias coisas que eu sinto muita falta do presencial, mas esse poder de você gerenciar o ritmo do professor é um poder e tanto, né, gente? Quem dera, na vida real, a gente poder fazer isso como seres humanos, né? Cá entre nós. Eu vou encerrar o bloco, tá? Pela extensão aqui, para não ficar muito pesado, para a gente subir para vocês, e volto já já para a gente continuar. Tchau, tchau.